absolutamente do nada, o Fluminense anunciou uma contratação. Vamos lá, esse vídeo aqui, ó, você clicou pra ver esse vídeo aqui e de repente já viu outros vídeos, ele não vai trazer as mesmas informações que já trouxemos, né, que já trouxeram em outros vídeos. Por quê? Porque eu fui pesquisar igual um louco sobre o Giovanni Manson. Confesso que eu li mais do que eu vi. Mas o Giovanni que chegou do Ajax e tem 20 anos. Ele estava no Sub-23 do Ajax. O Fluminense contratou esse jogador. Não é tudo que você precisa saber sobre ele, porque tem um raio-x depois. Mas vamos lá, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E na tarde, às 4 horas da tarde, por volta de 4 horas da tarde do dia 2 de janeiro, o Fluminense fez algo que não fazia há muito, muito tempo. A gente estava até trocando ideia lá no CT, no dia que teve lá a pelada da imprensa e tal, eu tava trocando ideia, tentando lembrar qual foi a última contratação do Fluminense que não havia vazado, que havia surpreendido todo mundo. E o Marcelo Neves, né, lembrou dessa daqui, ó, do Nathan Ribeiro, do Fluminense anunciando a contratação do Nathan Ribeiro em 2018. E aí a galera falando, tipo assim, tomando do nada e tal, enfim, tomando um susto com o Nathan Ribeiro. De fato, não deixou nem memórias nem ruins nem boas, né? Pouco ficou no Fluminense. Mas agora o Fluminense fez de novo. Olha ele aí, ó. Olha o que ele fez, ele fez de novo. Enfim, vamos falar sobre Giovanni Manson assim que eu atender a campainha. Vamos lá, vamos dar mais uma olhada e vamos falar sobre Giovanni Manson, um novo reforço do Fluminense. E a primeira olhada que a gente vai dar é no site oficial do Fluminense, que foi de onde saiu a notícia. Ela foi publicada nas redes sociais e foi parar no site oficial, jogando lá o link pro site oficial. Vamos lá, ó. Na verdade, está até no futuro, né? Tá aqui, ó. 4h43 a publicação. Nesse momento, vocês verem aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó. São 4h07 a foto de Murilo, são 4h07 ainda. A publicação tá no futuro. Mas enfim, né? Você vê, a gente tá aqui, ó, trazendo informação antes já... Vamos embora. Fluminense acerta a contratação de Giovanni Manson, o Manson. A gente vai descobrir isso quando ele for apresentado. Meio atacante assinou até o fim de 2023, contrato de 1 ano, com opção de extensão até 2024. O que a gente já tira por isso daqui, tá? Que é uma contratação de risco. Da mesma ordem ali que era, por exemplo, a de Fábio, a de Wellington. O que é essas contratações que tem? A de Keno é assim também, contratações que tem um risco. Toda contratação tem um risco. Mas essa aí é tipo assim, cara, provavelmente, se ele for relacionado para os jogos, se ele render, o contrato dele tá renovado para 25. Se ele não for, o Fluminense não tem a obrigação ali de renovar o contrato. Vamos lá. Fluminense acertou a contratação do meio atacante Giovanni Manson. O jogador de 20 anos se apresentou na segunda-feira, no centro de treinamento Carlos Castilho, e assinou o contrato até o fim de 23 com opção a 24. Aí aqui tem uma declaração dele. Como isso aqui é declaração escrita pro site do clube, isso importa menos, né? Giovanni foi revelado nas categorias de base do Santos, onde atuou até o fim de 2019. No ano seguinte, assinou com o Ajax da Holanda. No ano seguinte assinou com o Ajax da Holanda. Sim. O jogador... Na verdade, ele... Calma aí. Ele assina com o Ajax? Eu fui conferir aqui porque ele, na verdade, ele foi contratado em 2019. Ele já tinha notícia, mas ele é efetivado lá em 2020. Giovanni foi... O jogador coleciona ainda convocações para a seleção brasileira de base. Ele é da geração do Marcos Leonardo, do Santos. Ele é da geração de Calegari, aqui no Fluminense também. Geração de John Kennedy. Todo mundo aí 2002, nesse caso, né? O meio atacante é o 7º reforço, já havia fechado a Aqui é a notícia sobre as outras contratações, E aí aqui tem a ficha técnica dele. Vamos lá, tá? Sobre ele, o que a gente dá pra gente poder falar sobre o Giovanni, que eu já fui pesquisar, pra gente poder achar. Primeiro, assim, é notório uma coisa. É uma contratação de oportunidade de mercado e de aposta. E aí fica o elogio aqui. Essa contratação pode dar muito errado, tá? Pode dar muito errado. Mas por que eu parto do ponto do elogio aqui nesse caso? Porque é isso que a gente quer quando é uma aposta. Quando é algo que pode... Não é pagar 1,4 milhão de euros em Cris Silva. Não é esse tipo de coisa. Com um risco desse tamanho. A criatividade... O Fluminense, eu bati muito nessa tecla, que o Fluminense às vezes era um time sem criatividade no mercado. O Fluminense ia no Atlético Mineiro buscar Keno
voltava com Guga, com não sei quem, com a galera que oferecia. Ele, interessante ver. O Fluminense ia na obviedade do mercado, onde estava todo mundo indo. A gente dificilmente via uma contratação que falava assim, caraca, ó, tirou um coelho da cartola ali, ninguém tava percebendo. Essa do Giovani, repetindo, pode dar muito errado, tá? Pode ter sido um tiro completamente errado. Mas foi criativo, o Fluminense foi criativo. Arrumou uma contratação num time, num jogador, e que a gente vai falar agora melhor, por quê? Porque ele sai do Santos, arruma uma contratação de um jogador que tem ali a sua certa qualidade. Por quê? Pra quem não sabe, ele foi da base do Santos até 2019, como falou aí na matéria do site do Fluminense. Só que ele foi do Sub-15, Sub-17, só que teve uma confusão do Ajax com ele, que eu posso até destrinchar um pouquinho mais, de aliciamento. Na teoria, o Ajax, ó, isso aqui é uma matéria do Ajax 1, lá da Holanda, não tá mostrando o nome do site, mas é isso. Giovani parece ir por Ajax e o presidente do Santos quer punição. O Pérez, né, presidente do Santos na época, né, o Lance estava informando, então eu não achei essa matéria exatamente do Lance, de que o presidente estava furioso porque e queria levar até o CAS, né, o Tribunal Superior do Esporte, né, lá na Suíça, por causa da possível transferência na época, porque, enfim, segundo o presidente do Santos, ele estava aliciando. O Ajax estava aliciando, levou ele para lá, enfim. No final das contas, a confusão toda tá muito aqui, ó. Os agentes de Giovani, por sua vez, estão revoltados com o Santos, né, com o clube, porque ignoraram o talento por muito tempo, enquanto o contrato era negociado com vários outros talentos. Se Giovani vier para a Dax, não será possível até janeiro, então ele completa 18 anos. Então, assim, qual que é a lógica? Segundo os agentes, os empresários ficaram putos porque estavam renovando o contrato com outros e não estavam renovando com eles, tiraram o jogador do Santos e botaram no Ajax. No português, claro, é isso. E ele foi para lá quando completou 18 anos. Deu uma confusão, no final das contas, não deu em nada. E aí, lá no Ajax, obviamente, nesse contexto ele chega novo, fica no Sub-23, até tem ali, o Vila Real queria ele na época também, enfim, que ele foi pro Ajax. Ele até começa ali tendo um mínimo de destaque e tal, só que o que foi o principal motivo dessa saída dele aqui no Santos? Eu achei até a matéria daqui da época do Santos também, e que mostra um pouco, talvez, do porquê o Santos perdeu. É uma matéria de um mês depois daquela anterior, né? Falando que o Santos encarava vexames e prometia reformulação para recuperar a base. Tinha uma confusão do cacete. O Giovani até tá aqui, eu acho que é ele esse daqui, ó. Foi um mês depois da saída dele. Então, assim, tava tendo uma confusão nos bastidores do Santos. O Paulo Autuori tava tentando arrumar, o Paulo Autuori ainda tava lá, enfim. Então, por isso que provavelmente eles perderam o jogador pela confusão também que tava na base. E essa confusão acabou resultando também na saída de alguns jogadores e obviamente, por isso o Giovani saiu. Lá na Europa, eu acho que eu falei, em algum momento eu falei, né? Meio atacante. E quando o clube também teria que destrinchar alguma coisa, já é porque o jogador não é tão conhecido. Mas lá na Europa ele foi pro Ajax, ele ficou jogando no Jong Ajax, que é treinado pelo Reitinga. Não sei quem lembra aí do Reitinga. Eu joguei muito FIFA com o Reitinga. Mas era treinador do Sub-23 do Ajax, né? Esse Jong Ajax é o Sub-23 dele. E aí, lá no Sub-23, ele até se destacou e tal, era um dos homens de confiança lá do treinador, mas sofreu com lesão muscular e foi emprestado pro Telstar, que é um time o Telstar é da primeira ou da segunda divisão? Deixa eu ver aqui. Da segunda divisão. Ele não é da Eredivisie, não. É da segunda divisão da Holanda, o Telstar. E aí ele foi emprestado pro Telstar. Lá ele jogou, não sei se é assim que se fala, tá? Telstar, sei lá. Lá ele jogou, chegou a fazer 2 gols, só que os 2 gols foram justamente... Ele jogou até pouco, assim, foi titular mais na reta final, e chegou a fazer 2 gols na despedida do campeonato. Foram 2 gols contra o Roda JC. Joguei muito com esse time também no Winning Eleven 9. No raio-x eu mostro esses gols e eu falo mais aprofundadamente, tá? Eu tô te dando um conhecimento básico sobre ele. Só que, como eu falei, ele teve lesões... voltou pro Ajax, né, de empréstimo, e só pra vocês entenderem, ele tava jogando no Sub-23, ele foi emprestado pra jogar a Série B. Subiu, na teoria, né, por mais que seja a Série B, ele subiu, ele saiu e foi jogar futebol profissional, futebol que se joga profissionalmente. E teve uma passagem mediana, assim, olhando os números rapidamente e tal,
A passagem assim, ele virou titular na reta final, fez 2 gols na reta final, mas não foi titular no outro tempo e tal. E aí ele volta pro Ajax B de novo, né? Pro Jong Ajax. Joga 5 jogos, faz um gol e no final das contas, o que me parece isso, tá? O que me parece isso? De que... Vamos lá, tá? Só pra vocês entenderem assim, pra poder deixar mais claro, né? Ele já jogava pelo time do Ajax a segunda divisão. É aquele formato que o europeu tem muito, né? A gente citou aqui recentemente algum time, não vou lembrar, que tinha isso também. Que é o Vitoreude, que ele jogava pela quinta divisão de Portugal com o Marítimo B, né? E o Ajax B joga a segunda divisão da Holanda. Então ele já jogava contra profissionais, mas no meio de sub-23. Não sei se deu pra entender. E ele é emprestado pro Telstar, que é um time de fato profissional. Foi ali que ele faz sua estreia profissional e não no time sub-23. E aí, enfim, como eu falei, lesão muscular, e assim, o que me parece essa contratação? Já que o Fluminense tá trazendo em definitivo, não é empréstimo. Vamos lá. O Giovani, o que eu imagino? O Ajax conseguiu pegar esse jogador pagando só luvas. Não deve ter sido um pedido tão alto, ele tinha 18 anos. A saída dele é meio que uma saída antes de renovar o contrato. A saída dele é o que a de Kaique seria se o Fluminense não tivesse vendido pro City. Seria acabar o primeiro contrato e ele ir pra Europa. A de Kaique tava assim, o empresário também já tinha falado que não ia renovar, tanto de Kaique de Metinho, o mesmo empresário, e não ia renovar e tal. O Fluminense aceita a proposta do Manchester City e vende, já sabendo que não renovaria. De Giovani foi assim. Só que sem deixar nada, né, pro Santos. E aí... O que eu penso? O Ajax investiu, o dinheiro tá ali há 20 anos e o cara não tá, provavelmente, talvez fisicamente, as fotos dele, ó, posso até mostrar algumas fotos dele lá na Europa, né, de matérias que eu abri, ó, tá aí uma na tela, por exemplo, ele em ação pelo Ajax B, ó. Ele é o famoso filezinho de borboleta ainda, né? Essa foto é de 1 ano e meio atrás, mas ele não, talvez fisicamente, talvez... Não sei assim, pode ser que tenha sido algumas questões que travaram ele lá no Ajax. E aí, o que eu imagino? O Ajax pensa, ou o empresário, né? Provavelmente o empresário. Não tá rendendo aqui no Ajax, não vai voar, o contrato daqui a pouco tá acabando com o Ajax. Vamos voltar pro Brasil. E aí entra em contato com alguns clubes, o Fluminense vê uma boa oportunidade de ter um jogador que era revelação, que era um ótimo jogador, não era no nível top, mas era uma boa revelação que estava largada na Europa com 20 anos e trazer o moleque para poder fazer um teste. Provavelmente o salário não é muito alto, imagino eu, mas isso não é apuração, mas é chute, não é um salário de jogador que tá voltando da Europa, e é aquela história que eu falei lá na abertura. Pode dar errado, pode. Toda contratação pode dar errado e essa até pode mais do que uma contratação normal. Mas foi criativo no mercado Fluminense. Foi, né, vai ter aquele... Vamos ver esse Giovani aí, vamos ver como é que vai ser e tal. A gente vai ter um moleque de Xerém que não é de Xerém, que tem experiência de Europa, não é de Xerém e subir no profissional. E se ele der errado, a gente tem um contrato de 1 ano só com ele. No final do ano ele vai embora. O que dá errado? Não ser relacionado para os jogos. Dentro do que é o elenco do Fluminense, eu até posso destrinchar isso mais depois, dentro do que é o elenco do Fluminense hoje, é uma posição que aí eu não... Assim, dependendo de como ele jogar. Diniz vai querer utilizá-lo como uma espécie de meia segundo atacante. Natan, John Arias, talvez até Lima. A posição ali meio recheada. Agora, como ponta, ele vai ter disputa com Marrone, ele vai ter disputa com... Eu não citei o William Bigode na outra também, que pode ser usado como esse segundo atacante. Marrone, com Caio Paulista, até com o próprio William Bigode, que às vezes já entrou também de ponta, com Keno. A disputa é maior, assim, mas tem um monte de jogadores que não renderam em 2022. Caio Paulista não jogou por ali, Marrone não rendeu. Então, assim, ele vem pra poder... É aquela contratação, assim, que é total compor elenco e ver no que vai dar. É a aposta total. Eu espero que dê certo, claro. E, enfim, fica aí. O que vocês acharam da contratação? Gostaram também da quantidade de informações que tem no vídeo? Acharam legal fazer um vídeo assim? Eu vou fazer o raio-x, onde eu vou mostrar os gols, vou trazer opiniões e tal. Mas... fica aí. Giovani. Tá aí, deixa eu ver. Saiu uma matéria no Jet, deixa eu ver se teve alguma informação a mais. Não. Li a matéria aqui, mas nada do que a gente já não tivesse falado. Tamo junto. Até a próxima contratação. Valeu!